Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre comunicação versus resultado. Espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já quero pedir para você mandar um oi, me dizer o que você está achando do podcast. Enfim, manda um feedback para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Vai ser uma honra te enviar uma mensagem de retorno dessa mensagem que você vai enviar para a nossa equipe. Então, fico no aguardo e espero que você mande essa mensagem logo em breve, hein? Vamos falar então um pouquinho sobre comunicação hoje e como que a comunicação interfere nos nossos resultados. Então eu já quero te chamar para a seguinte reflexão. Se você acredita que hoje os seus resultados já não são tão bons, que você precisa melhorar alguma coisa, eu quero te convidar a olhar para a sua comunicação. Por que eu quero te convidar a olhar, para a sua comunicação? Porque a forma como eu me comunico tem muito a ver com as minhas verdades internas, com a minha história, com as minhas crenças. Então, eu quero que você olhe a comunicação de um lugar diferente que você está acostumado a olhar, muitas vezes a enxergar. Eu quero trazer para você uma outra perspectiva de comunicação. E como que, se você olhar de fato para a sua verdade interna, para como você se sente de verdade, para as suas crenças, para a sua história de vida, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido como você se comunica hoje com o mundo, com as pessoas. E muitas vezes quando a gente olha, para essas nossas verdades internas, a gente começa a compreender que muitas das vezes, quando a gente diz algo de uma maneira, de qualquer jeito, sabe? Como dizem no ditado popular, diz da boca para fora. Será que isso vai na contramão da sua verdade interna? Então, muitas vezes você está dizendo algo, mas não consegue ser convincente, sobre esse algo. Ou você não está sendo congruente com o que você está falando. Então, você fala, você comunica, mas você não é o exemplo dessa comunicação. E a gente sabe perfeitamente que as pessoas prestam muito mais atenção no que a gente faz do que no que a gente fala. Então, é muito importante a gente começar a olhar para a nossa comunicação. E quando eu falo de comunicação, que é um tema que eu já venho trabalhando há alguns meses, e eu comecei a olhar mais para a minha comunicação depois do meu câncer de tireoide, enfim, porque a tireoide está aqui, no local onde tem a minha expressão, e a gente precisa começar a olhar, quando vem uma doença num local específico, a gente precisa olhar para isso e entender. E aí, nessa minha busca, eu comecei a encontrar, e encontrar novos saberes sobre a minha comunicação e encontrar essa forma diferente de falar sobre comunicação. Então, eu quero que agora, depois de você pensar sobre isso, que eu já falei, sobre a sua verdade interna, se você vem sendo congruente, se você vem sendo exemplo da sua fala, eu queria dizer que na comunicação tem uma parte que é muito importante, que é a escuta ativa. A escuta ativa do que você está falando, ou seja, você está escutando o que você está falando, e por isso você está no seu momento presente. E você também tem a escuta ativa quando o outro está
falando com você. Então, quando a gente fala de comunicação, muitas vezes as pessoas só pensam nessa primeira mão de eu falo, né? Comunicar é falar. Não, não é só falar. Comunicar também é escutar. E escutar o que você está dizendo e também escutar o que o outro está querendo te dizer. E quando eu falo em escutar o que eu estou dizendo, por exemplo, e me colocar no momento presente, porque a comunicação ela acontece no momento presente. Ela não acontece no passado nem no futuro, ela acontece no agora. Então, se eu estou me comunicando, falando alguma coisa, passando alguma informação, mas eu não estou presente, eu não estou me escutando ativamente, o que costuma ser normal de acontecer sou eu me perder, errar, ficar, às vezes, desconcertado porque esqueceu um trecho do que ia falar. Então, isso tudo que acontece, esses exemplos que eu dei aqui, são exemplos de falta de presença, de não estar se escutando. Então, e tá com seu mental muito acelerado, né? Então, pensando, às vezes, a sua fala nem acompanha o que você está pensando. Então, eu queria deixar esse primeiro insight aqui, né, para você que está me ouvindo, que é treine na sua comunicação se escutar ativamente. Sabe, isso é muito importante. E claro que também é muito importante você escutar o outro ativamente. No mundo hoje, né, de muita tecnologia, de que as pessoas não tiram os olhos do celular, não tiram os olhos do computador, do notebook, aquela pessoa no ambiente familiar, no ambiente corporativo, enfim, no ambiente, né, onde tenha mais pessoas, ela para te olhar, para te enxergar e se deixa enxergar, ela leva a sua comunicação para um outro nível. Porque geralmente as pessoas estão se comunicando fazendo outras coisas, né? Estão olhando para o celular, estão enviando uma mensagem, falando outra coisa com a pessoa que está à sua frente, estão falando com a pessoa olhando na tela do computador. Então a gente vê como a gente, ao longo do tempo, né, foi destruindo a nossa comunicação de conexão. A gente acreditou, e aí a gente precisa sair desse lugar, né, de que a gente precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente não precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente precisa, na verdade, fazer cada coisa no seu tempo com presença. Então, quando alguém se comunica, né, com presença, com conexão, olha nos seus olhos, para te escutar, porque ouvir, gente, todo mundo ouve, todo mundo que tem a saúde normal do ouvido, né, ela ouve. Agora, escutar é um outro nível de presença. Então, quando a gente passa a se comportar assim, inclusive as pessoas até estranham, né? Nossa, parou para me enxergar, parou para me ver. Será que o que eu tenho para falar é tão importante assim? Mas é nesse lugar que a gente precisa ir. E por que a gente não vai para esse lugar da atenção plena, da escutativa, a escutativa tanto do que eu falo quanto do que o outro me traz de comunicação? E por que muitas vezes eu não consigo alcançar, né, a conexão necessária para que as outras pessoas prestem atenção no que eu estou falando, prestem atenção em mim? Então, é claro, gente, que isso merece, né, uma atenção especial. E aí o que eu posso passar para vocês aqui, nesse curto período de tempo, né, de podcast, é falar para você que você precisa olhar para a sua verdade interna. Né? O que ela diz sobre você. Porque você comunica para as pessoas exatamente o que a sua verdade interna diz sobre você. Então, se você pensa que você é uma pessoa fracassada, se você pensa que para você, sei lá, que seu nível de merecimento é muito baixo, se você acredita que aquela vaga não é para você, isso tudo é a sua verdade interna. E aí, exatamente essa comunicação que você faz para o mundo.
Olha o quanto que isso é uma grande virada de chave, né? Quando a gente descobre isso e quando a gente começa a trabalhar essa nossa verdade interna. Então, o que eu penso sobre mim? Quais são os pensamentos mais recorrentes sobre mim? Então, quando a gente vai para esse lugar, a gente começa a entender muita coisa sobre a nossa comunicação, sobre como a nossa comunicação funciona com o mundo. E claro que fazer essa mudança, né, depende de muito autoconhecimento, de você querer olhar de verdade para dentro de você. A comunicação não é só técnica de oratória. Te ensinar técnicas de oratória você vai usar por um tempo, depois isso não vai mais fazer sentido. Então, a grande mudança, né, da tua comunicação, da forma como você se comunica, ela tem que vir de dentro. Ela não pode vir só de técnicas. Então, eu te convido para olhar para essas suas verdades internas, né? Elencar como você vem pensando sobre você, escreva. Comece a prestar mais atenção em como você fala, com quem você fala, como é que são os seus relacionamentos. E vamos começar fazendo esse exercício dentro da nossa casa, né? Às vezes você está pensando lá no trabalho, né? Não, quero que você comece a fazer isso dentro da sua casa, com o seu cônjuge, com os seus filhos, enfim, com os seus amigos. Comece a prestar atenção em como você está se comunicando, se de fato você tem estado presente. Ou eu sei, gente, nós sabemos o quanto nós temos tantas distrações. E aí, nessas distrações, a gente acaba se perdendo, querendo abraçar tudo ao mesmo tempo. É aí que a gente se perde. Com a falta de conexão, com a falta de engajamento, com a falta de venda, com a falta de relacionamento com as pessoas. Porque quando a gente fala de venda, né, a gente está falando de relacionamento. As pessoas compram da gente quando a gente se relaciona. Então, será que às vezes essa sua falta de resultado, será, não está ligada à forma como você vem se comunicando? E essa comunicação está estritamente ligada à sua verdade interna, à sua história de vida, sabe? Então, olhar para isso, né, é adultecer. Olhar para isso é entender, né, que nós somos seres em evolução e a gente precisa ter coragem para acessar muitas vezes essas questões que estão escondidas. Então, por exemplo, vamos falar aqui de dois extremos. Um extremo em que o outro, quando vai se comunicar, né, ele grita e ele sempre tem esse padrão de gritar. E muitas vezes, na história de vida dele, ele só foi ouvido quando ele gritou. Então, inconscientemente, ele aprendeu o quê? Se eu grito, as pessoas prestam atenção em mim. Então, ele virou um adulto em que ele aprendeu a gritar. Então, quando ele quer que alguém preste atenção no que ele quer falar, ele grita. E geralmente funciona. Para ele, funciona desse jeito. Vamos pegar um outro extremo, que é a pessoa que não fala das suas questões, não fala das suas emoções, tá sempre encolhida. É uma pessoa que escuta muitas outras pessoas, mas não consegue expressar as suas emoções, os seus sentimentos, não consegue falar sobre o que pensa. Também é um extremo bem difícil. E aí eu te convido, né, a pensar no caminho do meio desses dois extremos, que é uma pessoa que sabe se comunicar, sabe se expressar, mas também sabe ouvir. Às vezes aquele que está no extremo de só gritar, ele não tem paciência para ouvir o outro, ele só quer ser escutado, mas ele não quer escutar a outra pessoa. Então, esse exercício que a gente precisa fazer de olhar para a nossa comunicação e entender como é que é esse caminho do meio, como é que é o caminho da essência, né? Como é que eu vou para esse lugar de realmente olhar para a minha comunicação na essência, que eu chamo de comunicação autêntica. Porque eu acredito que, ao longo da nossa vida, da nossa história, a gente recebe muita informação, né? E essas informações, muitas vezes, vão fazendo com que a gente saia dessa essência que é nossa, dessa autenticidade, para poder agradar o meio onde a gente está, sabe? Para não ter julgamento das outras pessoas.
Então a gente vai se encaixando em formas, padrões que não são os nossos, para sermos aceitos. Só que quando a gente começa a quebrar essas questões, né, e a olhar isso de uma outra forma, a gente começa a olhar para a nossa comunicação também. Então, esse podcast foi para fazer você refletir, né, de uma maneira um pouco diferente, por um outro prisma, sobre a sua comunicação e os seus resultados atuais. E aí eu te convido a olhar para isso e a prestar atenção nas alterações que você precisa fazer para chegar nessa comunicação mais engajada, de mais resultado, de mais relacionamento. É sobre isso. Apesar da gente ter tanta tecnologia à nossa disposição, nós somos seres humanos. E seres humanos se relacionam. A gente precisa de outras pessoas. A gente não vive sozinho, isolado. Então, pensa sobre isso. Se fez sentido para você, tem mais informação também no meu Instagram, @eu.fernandagonçalves. E qualquer dúvida, manda para o nosso WhatsApp. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre comunicação versus resultados, do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem, envie para o nosso WhatsApp, DDD 22 9922 21003, colocando no assunto o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com, nosso-ed.com.